Olá, tudo bem? Vamos retomar a preparação para o concurso do TSE com uma questão de direito eleitoral formulada pelo SEBRASP, que é a banca do nosso concurso. Na verdade, são duas questões. Elas são de 2009, de uma prova do TRE do Paraná. Essa prova era para o cargo de analista judiciário. São duas questões bem simples, de certo e errado, que tratam das competências dos juízes eleitorais. Bom, a questão é a seguinte: compete aos juízes dividir as sessões em zonas eleitorais. Certo ou errado? Bom, mas é só isso a questão? Sim, é simples assim. Mas vai com calma, porque nessas provas de certo e errado, você perde ponto se errar. Qualquer descuido, você pode estragar a sua pontuação. Bom, e aí? Compete aos juízes eleitorais dividir as sessões em zonas eleitorais? Primeiro de tudo, onde você encontra as competências dos juízes eleitorais? Elas estão no Código Eleitoral, no artigo 35. Diz o artigo 35, compete aos juízes, inciso 10, dividir a zona em sessões eleitorais. O artigo 35 do Código Eleitoral tem 19 incisos. Esses incisos tratam das competências dos juízes eleitorais, e lá no inciso 10 nós temos essa competência de dividir a zona em sessões eleitorais. Bom, dito isto, a questão está correta? Não. Olha só o que a banca fez. A banca foi aí ousada, malandra, para tentar enganar o candidato. Eles inverteram o negócio. Falaram que os juízes dividem as sessões em zonas eleitorais, quando na verdade os juízes dividem as zonas eleitorais em sessões. Se você já tem uma noção da organização da justiça eleitoral, você sabe que a zona eleitoral é aquela área gerenciada por um cartório eleitoral. Nas eleições, as zonas eleitorais elas administram vários locais de votação, e nesses locais de votação há várias sessões eleitorais. Para você ter uma ideia mais gráfica da coisa, normalmente quando você vai votar, você vota dentro de uma sala, uma sala numa escola, geralmente numa escola pública. Eu não sei como é no seu local de votação, mas aqui normalmente nós temos uma sessão eleitoral por sala. Bom, veja aí a definição de zona eleitoral. Então a gente precisa saber o que é zona eleitoral e o que é sessão eleitoral. Essa definição está disponível lá no glossário do TSE, na página do TSE tem lá um item glossário, e você consegue pesquisar vários termos bem comuns do direito eleitoral. Zona eleitoral é a região geograficamente delimitada dentro de um estado, gerenciada pelo cartório eleitoral, que centraliza e coordena os eleitores ali domiciliados. Pode ser composta por mais de um município ou por parte dele. Normalmente segue a divisão de comarcas da Justiça Estadual. E a sessão eleitoral é o local onde serão recepcionados os eleitores que exercerão o direito de voto. Nela funcionará a mesa receptora, composta de 6 mesários nomeados pelo juiz eleitoral. Na sessão eleitoral, ficará instalada a urna eletrônica, equipamento no qual serão registrados os votos. Bom, agora que você já sabe o que é a zona eleitoral, já sabe o que é a sessão eleitoral, eu vou trazer um exemplo ilustrativo. Temos aí o município A. O município A tem 4 zonas eleitorais. Primeira zona eleitoral, segunda zona eleitoral, terceira zona eleitoral, quarta zona eleitoral. ZE é zona eleitoral aí, tá? Cada zona eleitoral tem servidores da Justiça Eleitoral, técnicos e analistas, que são os cargos aos quais vocês estão concorrendo. Cada zona eleitoral também tem um juiz eleitoral responsável. Lembrando que o juiz eleitoral não é um servidor da Justiça Eleitoral, tá? Ele é um juiz de direito vinculado ao Tribunal de Justiça do respectivo estado, que é designado para funcionar como juiz eleitoral por 2 anos. Agora, vamos supor que esse município A tenha 120 mil eleitores, 60 mil na primeira zona eleitoral, 20 mil na segunda zona eleitoral, 30 mil na terceira zona eleitoral e 10 mil na quarta zona eleitoral. Esses eleitores eles não podem votar todos no mesmo lugar. É praticamente impossível, por motivos de organização, eles precisam de uma divisão melhor. O juiz eleitoral ele tem competência para fazer essa divisão, para dividir cada uma dessas zonas eleitorais em várias sessões.
Agora, prosseguindo no nosso exemplo, vamos supor que nós temos 200 eleitores por sessão nesse município A. Então, teríamos 300 sessões na primeira zona eleitoral, 100 sessões na segunda zona eleitoral, 150 sessões na terceira zona eleitoral e 50 sessões na quarta zona eleitoral. Aqui nós estamos supondo que haja 200 eleitores por sessão. Na vida real isso não acontece, né? Uma sessão vai ter 197, a outra vai ter 238, mas aqui só para fins didáticos a gente vai falar que são 200 eleitores. Agora que você já sabe o que é a zona eleitoral, o que é a sessão eleitoral, como funciona, qual a diferença entre uma e outra, vamos marcar a resposta que está errada, porque a banca tentou enganar aí o candidato, invertendo sessão com zona. Então, não compete aos juízes dividir as sessões em zonas eleitorais, compete aos juízes dividir as zonas eleitorais em sessões. Vamos para a segunda questão. Então, diz o seguinte: os juízes eleitorais possuem competência para ordenar o registro e a cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais, devendo comunicá-los ao TRE. Bom, o que a banca está querendo saber agora? A banca está querendo saber se você conhece o artigo 35 do Código Eleitoral, novamente. Ela está dizendo que os juízes eleitorais são responsáveis pelo registro e cassação do registro dos candidatos aos cargos municipais, ou seja, prefeito, vice-prefeito, vereador. Você lembra quem é responsável pelo registro de quem? Vamos aproveitar aqui para retomar como está dividida a competência para registro de candidatos, né? Registro e cassação de registro. Primeiro temos o TSE, né? Tribunal Superior Eleitoral. Olha lá o que diz o artigo 22 do Código Eleitoral. Né? Artigo 22, inciso 1. Processar e julgar originariamente o registro e a cassação de registro de partidos políticos dos seus diretórios nacionais de candidatos à presidência e vice-presidência da República. Então, o TSE vai cuidar do registro de candidatos à presidência e vice-presidência. Tudo bem? Depois, temos os tribunais regionais eleitorais. No artigo 29 do Código Eleitoral, você encontra o seguinte: compete aos tribunais regionais, no caso, tribunais regionais eleitorais, processar e julgar originariamente o registro e o cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos, bem como de candidatos a governador, vice-governadores e membro do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. Então, os tribunais regionais eleitorais ficam responsáveis pelos registros de candidatos a governador, vice-governador, deputado estadual, deputado federal e senador. Né? Membro do Congresso Nacional aqui é tanto deputado federal quanto senador, e membro da Assembleia Legislativa é o deputado estadual. Então, o que sobra para os juízes eleitorais? Lá no artigo 35, voltamos para o artigo 35 do Código Eleitoral, compete aos juízes, inciso 12, ordenar o registro e cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais e comunicá-los ao Tribunal Regional. Bom, então os juízes eleitorais ficam responsáveis pelo registro dos candidatos aos cargos municipais, que são prefeito, vice-prefeito e vereador. Com isso, nós já podemos responder a questão, né? A resposta já está bem clara diante de nós. Veja lá o enunciado. O que isso diz? É exatamente o que está no Código Eleitoral. Os juízes eleitorais possuem competência para ordenar o registro e a cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais, devendo comunicá-los ao TRE. Então, a questão está correta. Eu deixei links aqui na descrição do vídeo para as fontes que eu consultei, no caso o Código Eleitoral, o glossário do TSE. Não deixe de consultá-las durante seus estudos. Agora, se você está querendo memorizar bem o artigo 35 do Código Eleitoral, mas está cansado de ler ou prefere gastar mais a cabeça com assuntos mais complexos, eu preparei uma playlist com 4 vídeos bem curtos, contém todos os incisos do artigo 35. Não tem nada de excepcional, é só a lei mesmo, mas você pode ouvir na sua casa, no caminho do trabalho, no ônibus, no carro, onde você quiser.
Por fim, a última coisa que eu tenho para falar é que no momento eu não estou vendendo nenhum curso, não estou dando aula particular, não estou vendendo material. Tudo que eu tenho feito aqui é de forma gratuita e você pode me apoiar se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo. Obrigado pela atenção e até mais.